Iboruboia bocheche, aborua boia bocheche, oboa tua, xiruri bofum, baba orumila beoi fauá. Que o nosso Pai Orumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Orumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Orumilá bem as execute, nos abençoe aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade e muito axé que fauá, e faça sempre venha e esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, estamos trazendo as previsões de Ifá, do Sagrado Oráculo de Ifá, para o nosso país no ano de 2023, para o nosso Brasil, para todos nós brasileiros e todos que aqui residem, independente do credo, independente da nação, independente da religião, conselhos sagrados de Orumilá Babá Ifá. E a gente costuma dizer que a palavra de Ifá, literalmente, ela representa a vontade divina de Deus, de Olodumare. Então, quando escutamos as palavras de Ifá, com toda certeza e seguridade, escutamos um pouquinho daquilo que Deus está nos propondo para esse exato momento. Então, tudo que esses sacerdotes estão dizendo para cada um de vocês, aconselhando a cada um de vocês, com toda certeza e seguridade, se bem seguido, vai fazer uma grande diferença na vida de cada um. Um dos grandes ebós, o mais difícil ebó, é escutar os conselhos. Lembra quando mamãe e papai falavam para você, não fala com fulano, não fala com ciclano, não faz isso, não vai aquilo, vai para a escola, e a boa cabeça seguiu e ela está bem até hoje. As más cabeças que não seguiram estão passando um sufoco até os dias de hoje. A gente não entendia o porquê escutava, a gente não entendia o porquê era aconselhado, mas hoje, com a experiência da vida, com o tempo, a gente começa a entender o quão era importante a vontade de cada um desses que passou na nossa frente. E isso tudo a gente equipara, quando chega no Sagrado Oráculo, a Deus. Então, se a gente escutar com toda certeza e seguridade, não vamos nos arrepender como muitos aqui se arrependeram de não ter escutado os seus pais, os seus ancestrais, aqueles que Ifá está falando muito. Estamos falando de pai de santo, mãe de santo, padrinho, que é o Babalaô, carinhosamente chamado Olu, Babalaô, Luô, Babalaô, mas muito mais o seu pai, a sua mãe, o respeito que falta na vida e na casa de cada um brasileiro. Cada um está se dispersando de uma maneira, cada um está seguindo de uma maneira, cada um não tem mais aquele caminho. E aí pode tudo se perder. Dentro mais, vamos chamar mais um Babalaô, Agostinho, porto-riquenho, Babalaô, né? Radicado aqui no Brasil, está aqui no Brasil, está junto com a gente, faz parte dessa família há muitos anos. Quando eu cheguei, ele já estava lá. E aí vai estar vindo para trazer um aconselhamento para cada um de vocês. Filho de nosso pai Xangô, Babalaô e Omol do Ifá, filho do Ifá, o Salofobeô. Vamos estar mandando um convite para esse camarada, Agostinho Flores, para que ele possa nos trazer bons aconselhamentos para cada um de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado a cada um que carinhosamente está vindo aqui, perdendo, né, entre aspas, o seu tempo, ganhando e muito, para poder aprender bastante com cada um desses sacerdotes. Agora é contigo, Michão. Opa, tudo bom, babá? Muito obrigado por tudo. Melhor impossível. Mais tudo possível. Bom? É tudo. Tudo bem. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, mais uma vez, mais um ano, de poder estar aqui com vocês, aqui, abraçado como sempre, tá, por todos os nossos mais velhos e dos mais novos também. Queria agradecer a todos eles, ou seja, todos os amures que estão presentes, todas as pessoas aqui, Babalorixás, Ialorixás, todos das religiões de matrizes africanas, aqueles que não são de matrizes africanas também, que estão por aqui, também buscando aconselhamento. Vamos aí tentar manter uma coisa rápida, né? Porque eu sei que tem outros babalaus, os nossos mais velhos, que aí sim, aí o bicho pega. Então, em pouco tempo, né, que a gente tem para não estender tanto, vamos tentar ver se a gente consegue
passar algumas coisas aqui que fala sobre Ireteança. Bom, a nossa profecia, na verdade, foi Ire e Fá, né? Ire, Oná, Ire, Lé, Seori, né? O Odu, né? Foi o Ireteança. Os testemunhos foram Ogunda Teturá e Ireteantelu. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que ver, sinalizar dentro desse Odu que saiu, tem muito a ver com outros Odus, outras letras que também saíram em anos anteriores. Vem falando muito da religião. Nós temos que nos apegar bastante na religião, independente de qual seja. Tá? Se nós temos alguma crença, temos que nos aferrar a ela, temos que estar junto a ela, para que a gente consiga, assim, não nos perdermos nos caminhos que vamos seguir. Uma das coisas mais importantes dentro dessa profecia é que fala Ire onaire lesseori, ou seja, caminhos abertos, ou seja, o bem, né, uma positividade, caminhos abertos, mas tudo muito relacionado com a nossa cabeça. Então é muito importante que a gente tenha, o mais importante é ter a sabedoria para que a gente consiga decidir, ter um bom comportamento, ter boas decisões, para que a gente consiga abrir esses caminhos. Porque, como a gente sabe, todo o Odu tem um lado positivo e um lado negativo. No nosso caso, esse ano, saiu Ire, ou seja, positividade. Ou seja, nós poderíamos passar um ano com positividade, de caminhos abertos, mas sempre quando nós tivermos cabeça para que isso aconteça. Porque não adianta nada a gente ter Ire na profecia e a gente mesmo ter um comportamento errôneo que vai fazer com que esse Ire se converta num osso. Então, muito importante para que a gente não tenha esses problemas, que a gente tenha um bom comportamento, ter a cabeça no lugar, ter as coisas, bom pensamento. Uma coisa importantíssima esse ano, o respeito com os mais velhos, o respeito com os seus afilhados, respeito com... A gente tem que manter uma compostura, mesmo que nós tenhamos uma posição, nós temos que defender? Sim, vamos defender, mas nunca agredindo, nunca desrespeitando a opinião dos outros, porque isso é válido. Em tudo que a gente faça, a gente tem que ter essa cabeça, né, de tentar fazer com que as pessoas, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, para não gerar conflitos, não gerar problemas para a gente mesmo. Então, dentro desse IFA, a gente tem que ter muita cabeça. Isso é muito importante. Ou seja, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma limpeza do nosso ori, que é a cabeça, para que a gente consiga fazer com que a nossa cabeça esteja da melhor forma possível, que a gente consiga ter todas as decisões, tomar as melhores decisões possíveis para que os nossos caminhos estejam abertos. Então, isso é muito importante. Eu vou começar um pouco vou começar com o rezo do Ireteança, tá? Que Irete Nifá aqui, Ifá, Foreaie, Adifafum Oxa, Nifá, Ni, Caferefum Obanlá. O que quer dizer isso? Muita coisa. Existe até um refrão dentro do Ireteança que diz o seguinte: quem deve a babá, que ele pague. Ou seja, é muito importante todas aquelas pessoas que estão em débito com o sagrado que tomem alguma posição para que paguem ou façam as suas coisas para que os caminhos realmente venham a abrir e para que todos os orixás, principalmente o Batalá, né, porque fala muito de o Batalá, tá, para ter a sabedoria, para ter paz, para ter esse discernimento que nós vamos precisar ter. Então, para isso, temos que também
porque não é só pedir. O grande, às vezes nós temos muito disso. Nós pedimos, aí prometemos e não cumprimos. Então, isso é importante que a gente tenha a dizer. Nós temos obrigações dentro da religião e, como você sabe, né, cada vez mais que você se adentra no conhecimento, se adentra na religião, você adquire mais responsabilidades. Então, a partir desse momento, você tem que cumprir com as suas promessas e suas obrigações dentro da religião. Então, aqueles que têm orixá feito, fizeram alguma promessa, independente de religião, seja de matriz africana ou outro tipo de religião, têm que cumprir o que prometeram ou com Deus, ou com orixá, ou com seja quem for. É muito importante que a gente mantenha essa religiosidade e que a gente mantenha isso de forma coerente. Ou seja, não é só pedir, né? A gente tem a responsabilidade e tem também deveres para com os orixás e com outras entidades que a gente tem também, como são os ancestrais também. Nós não podemos esquecer dos nossos ancestrais. Esse o do Ireteança fala muito sobre isso também. E nós temos que também... existe até uma parte ali que diz que toda vez que a gente vai sair de casa, para a gente acender uma velhinha lá para os nossos ancestrais, para que os nossos caminhos estejam realmente abertos e não aconteça nada até na saída e na volta para nossas casas. Então, isso é muito, muito, mas muito importante. Continuando na nossa religião, como eu estava comentando anteriormente, Odus e Ifás anteriores também falavam muito com a gente. Ou seja, o sacerdote de Ifá tem que ter uma postura coerente. Chega de vaidade, chega de soberba. A gente tem que ter humildade. Nós temos que ter humildade, temos que ter compostura, para que todas as coisas que a gente vai falar com os iniciados ou as pessoas que estão ligadas à nossa religião estejam realmente acreditando na filosofia, seja de Ifá, seja do candomblé, seja de qualquer uma das religiões. Porque existe muita coisa dentro de Ireteança que fala também muita mentira, muita coisa assim desse sentido. Então, uma das coisas mais importantes, e que também fala nesse Odu Ifá, que é Ireteança, é sobre a dispersão da manada. Ou seja, existe um caminho em que os ursos pequenos, os filhotes de urso, se separaram da manada e buscaram outros caminhos. Só que quando eles se separaram da manada, eles tiveram dificuldades depois, passaram trabalho. Então, uma das coisas mais importantes dentro da nossa religião, com respeito ao lado espiritual, é que os padrinhos, aquele que contém uma família de afiliados, seja de qualquer religião, tem que saber orientar a sua manada, porque senão ela vai dispersar. Então, temos que saber encaminhar os afiliados, temos que saber falar com as pessoas que nos seguem, tentar passar os bons caminhos para que eles não sigam por caminhos errados. Muito mais nesse Odu Ifá Ireteança, em que fala muito disso, né? Fala da descrença religiosa, as pessoas vão se sentir descrentes com a religião, por algum motivo. Então, é muito importante que o sacerdote, e o babalorixá, e seja quem for, tenha essa coerência de saber orientar bem as pessoas com as quais ele está trabalhando, está lidando, está cuidando, porque senão vai chegar uma hora em que pode se dispersar essa manada. Outra coisa muito importante em Ireteança com respeito, porque não somente o padrinho tem a responsabilidade, não somente o babalorixá, o ialorixá, tem a responsabilidade. O afiliado também tem responsabilidade. Então, é muito importante, porque em Ireteança se fala muito disso também, em que pessoas são descrentes, fala de infelicidade, ou seja,
porque ela não acredita. Então, a infelicidade e a dispersão, saída da religião, pode acontecer isso esse ano, podemos ter muitas famílias religiosas sendo desfeitas, tá? Seja por isso, também por família, né? Nós podemos ter dentro das nossas famílias os nossos familiares, de repente, se opõem à religião que nós vamos adotar ou que estamos adotando. Então, o Ireteança, nesse Odu, pede para você continuar naquela sua crença. Por quê? Porque através dessa religião que você escolheu, é que você vai seguir um bom caminho e que você vai ter realmente seguir o bom aconselhamento. Então, isso é muito importante, ou seja, não somente o padrinho, como também os afiliados têm que saber respeitar a religião, têm que saber respeitar o seu padrinho, têm que saber respeitar o próximo, tá? Para que eles consigam, aí a partir daí, também tem bons caminhos para 2023. Então, isso com respeito à religião. Uma das coisas importantes também, Ireteança fala muito também, junto com os outros testemunhos, Iretentelu, também fala com alguns problemas de justiça. Então, a gente tem que ter muito cuidado também nessa parte ali. Tem que ter cabeça para não entrar no errado. A gente pode ter problemas de justiça. Então, incremento agora fugiu a palavra em português, estafa, seria estelionato, né? Eu não sei se essa seria a palavra em português. Estafa também é. Estafa também é. Estafa, né? Estafado, então, isso, estafa também é. Então, isso, vamos ter incremento de crimes sexuais. A gente tem que ter muito cuidado com as crianças, porque elas podem ser muito mal influenciadas, tá? Dentro do ano de 2023. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado também com essa parte dos crimes, a gente ter decisões importantes, boas, comportamento correto, para que a gente não tenha problema de justiça. Outra coisa muito importante dentro do Ireteança, tá? Ele fala também sobre o impostor, tá? Tem um pataquim que fala sobre o Xangô falso, Xangô verdadeiro. Então, pode acontecer casos, tanto na religião, como no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a escolha dos nossos amigos, das nossas amizades, a gente tem que saber lidar com esse tipo de questão, porque um amigo que aparenta ser um bom amigo, na verdade pode ser um mau amigo. Então, Ireteança fala muito sobre isso. Então, temos que ter muito cuidado na hora de escolher as nossas amizades, ter muito cuidado com quem vamos colocar dentro de casa, tá? Porque em Ireteança também fala que o inimigo está sempre à espreita para causar confusão na sua vida, principalmente na vida familiar. Então, Ireteança diz que o inimigo está sempre ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado para as pessoas que estão casadas, que saber quem a gente está colocando dentro da nossa casa. Porque pode acontecer problemas dentro do casamento, separações, por conta de fofocas, de coisas nesse sentido, comentários que não devem ser feitos. Então tem que ter muito cuidado, porque existem realmente amizades que a gente vai achar que são boas, mas na verdade não são realmente nossos amigos. Isso é muito importante e isso fala Ireteança. Outra coisa que fala em Ireteança é sobre as doenças de pele. Então, esse ano, em 2023, a gente tem problemas, tá, de psoríase, tem problemas de vitiligo, tem problemas de pele em geral, né? Então, uma das coisas importantes é a gente realmente ter muito cuidado, porque geralmente esses problemas de psoríase, vitiligo, são doenças autoimunes
que acabam aflorando mais por conta do estresse. Então, se você reparar, o estresse a gente tem muito a ver com a nossa cabeça. Então, está muito relacionado a esse tipo de coisa. É claro, tem outras coisas que influenciam também na aparição desse tipo de doença. Mas, para o caso dessas doenças de pele, eles têm muito cuidado também, tentar não se estressar tanto, tentar, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa vida, tentarmos ser um pouquinho mais organizados, chegar dentro do nosso trabalho, planejar as nossas atividades, verificar o nosso cronograma diariamente, fazer as nossas atividades da melhor forma possível, porque dentro de Ireteança também fala que vai ter sempre uma pessoa que vai se aproveitar do que você faz. Ou seja, independente do quanto você seja bom no que você faz, pode acontecer de que uma pessoa vai acabar ganhando os louros pelo seu próprio trabalho. Ou seja, para que você não seja escravo dos outros, você tem que saber se organizar em 2023 para que você não perca também a felicidade, porque aqui fala em Irê, de caminhos abertos. Ou seja, nós poderemos ter, sim, felicidade, mas pode ser uma felicidade muito rápida. Então, para que a gente não perca essas oportunidades, temos que estar planejados, temos que estar organizados, porque se a gente não tem essa organização e nós estejamos atentos às oportunidades, essas oportunidades vão chegar e nós vamos perder elas rapidamente. Então, isso é uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado esse ano. Temos que ter muito cuidado com os nossos trabalhos, porque nós podemos perder o nosso trabalho por conta de falta de planejamento. Mesmo que nós sejamos bons, pode acontecer de ter uma pessoa que vai pegar o seu cargo, vai pegar o seu posto, porque ela que está levando todo o crédito pelo que você está fazendo. Então, dentro do Ireteança, também fala sobre isso, né? O Xangô, ele fazia todas as coisas boas, e aí vinha um impostor e chegava e pegava todo o lucro que o Xangô fazia. E aí a Xangô achava que o pessoal era ingrato, que a população do povo era ingrato, que ele fazia as coisas boas e ninguém agradecia a ele, oferecia alguma coisa. Então, aí ele começou a ver esse tipo de coisa. Então, realmente, pode acontecer esse ano de termos esses problemas. Então, ao mesmo tempo, Xangô fez ebó e, através disso, conseguiu desmascarar o impostor, ou seja, se livrou do impostor através, fazendo ebó, deixando ele no caminho, na encruzilhada, e conseguiu ver quem era o impostor, e aí ele entrou a palo, como dizem, le deu madeira, e aí obrigou o impostor a falar com a população que ele não era. Porque Xangô, meu pai Xangô, ele é único. Então, ele, na verdade, conseguiu se livrar do impostor através do ebó que ele fez para saber exatamente o que estava acontecendo. Então, dentro da parte social, política e econômica, realmente o Ireteança fala um pouco sobre problemas econômicos, devido a chuvas, devido a mentiras dos nossos políticos, porque o Ireteança também fala muito em mentiras. Então, nós podemos ter, se os nossos governantes não tiverem cabeça também, nós podemos realmente passar por dificuldades em 2023. Porque não depende só de nós, depende também dos nossos governantes. Então, na política, na economia, tudo depende também do que os nossos governantes façam de bom, o comportamento bom deles, as coisas boas.
Aí, não vou entrar nesses detalhes, nesses méritos, porque realmente eu não conheço muito bem os políticos que nós temos ali, mas que nós precisamos mesmo que pedir muito para os nossos orixás que nos protejam e que deem para esses governantes cabeça realmente e discernimento para que eles consigam fazer a coisa certa e possam ajudar o povo brasileiro, né? Porque realmente o povo brasileiro hoje precisa muito. Temos muitas pessoas que estão passando fome e eu acho que o Brasil, pelo potencial que o Brasil tem como país, não era para estar passando por essa situação. Então, uma das coisas mais importantes é tentar fazer ver aos nossos governantes que eles precisam ter cabeça para que todo mundo esteja bem. Outra coisa importante, devido à política, o país está dividido. Então, uma das coisas mais importantes é que nós mesmos, o povo, também tenhamos cabeça na hora de lidar com essa situação política. Nós temos que respeitar a opinião dos outros, como eu disse antes. Temos que respeitar uns aos outros. Cada um tem sua posição, tem que defendê-la, mas em nenhum momento agredindo, chegando a excessos, conflitos, que dentro de Direteança poderemos ter em 2023, talvez por um conjunto de consequências que a gente possa vir a ter. Decisões erradas dos nossos governantes podem fazer com que muitas pessoas saiam do país, aqueles que fiquem criem tumulto por causa de insatisfação, seja econômica, seja política. Então, eu acho que o Brasil hoje, através de Direteança, através do conhecimento que a Direteança nos passa, é ter o quê? Nós temos que ter discernimento, uma boa cabeça com esse Irê Leciori, né? Para que a gente consiga dialogar bastante, tentar, ao invés de atrapalhar, temos que ajudar, independente de quem seja, independente de ideologia política, porque nós vamos sair desse buraco se nós todos que estamos trabalhando, que vamos trabalhar, vamos fazer, cada um vai fazer um pouco da sua parte para que a gente consiga sair na frente. Então, Aburi, esse era um pouquinho dos aconselhamentos que eu tenho para a Direteança, para o pessoal 2023. E, bom, agradecer mais uma vez a você pela oportunidade, aos meus mais velhos por todo o ensinamento que tem me dado, porque sem vocês realmente eu ainda estaria engatinhando em muita coisa, ainda eu sei que precisa de muito estudo e é uma coisa muito grande. E, como eu disse anteriormente, esse é um ano que temos que dar realmente atenção à nossa religião. Então, eu sei que eu trabalho muito, mas temos que ter realmente, deixar um tempinho para a nossa religião, para que a gente consiga avançar esse ano. Achei. Bom, Augustinho, muito, muito, muito obrigado. Obrigado de verdade aí pelos bons aconselhamentos, muito aclarados que tu deixou para o nosso país. Obrigado, de verdade, com toda certeza e seguridade. E vamos para o próximo, que vem gente aí, vem os mais velhos todinhos aí para poder ensinar bastante para todos nós. Mas te agradeço o teu tempo, te agradeço o teu carinho, agradeço como brasileiro por todo o país aí, pelos teus carinhos e teus aconselhamentos. Beijo grande no teu coração, bichão. Borobói, Boxixi. Borobói, Boxixi para todos. Boa noite. Junto. E Fá bendiga a todos vocês. Axé, 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 axé. Beijo grande, bichão. Dá um beijo na esposa aí, na família. Tudo Tamo bom. junto. Valeu, valeu.